Nós estamos na aula 9, lição 9, o tema é materialismo. Vamos fazer a leitura bíblica, Colossenses capítulo 1, versos 13 a 23. Colossenses capítulo 1, versos 13 a 23. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, agradecemos a Ti, ó Deus, por Jesus Cristo, por tudo que Ele representa para nós. Agradecemos a Ti, ó Deus, porque em meio a tantas filosofias, em tantos pensamentos, ó Deus, distantes do Senhor, nós podemos pela fé nos firmar na Tua palavra. E que o Senhor nos abençoe mais uma vez nessa manhã, no estudo que vamos fazer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O tema é materialismo. Quando a gente lê esse tema, diferente da semana passada, que nós lemos, o tema era individualismo, e a gente imediatamente descobre sobre o que está se falando, né, de pessoas que pensam só em si mesmo, individualista. Mas aqui o materialismo não está relacionado à pessoa que busca os bens materiais, né? Porque a primeira coisa que vem à nossa mente, materialista, é aquela pessoa que só pensa em carros, em casa e tal. O tema aqui é diferente. Materialismo está relacionado ao pensamento, filosofia, modo de pensar a respeito da vida, como única existência material, ou seja, não existe outro mundo senão o material. Não existe Deus, não existe o Espírito, as coisas acontecem porque há uma sequência, né, de situações, de questões, digamos assim, né, materiais que vão acontecendo. Veja que logo na introdução dá para se definir e entender um pouquinho melhor isso que nós estamos falando.
O materialismo defende a existência de todas as coisas como reduzidas unicamente à sua dimensão material. Deste modo, a realidade é exclusivamente material, excluindo toda e qualquer existência fora da materialidade. E aí a gente já percebe que um pensamento como esse exclui totalmente a ideia de Deus, porque Deus é espírito. Então, se não existe nada que não seja material, Deus não existe. Então você percebe que já temos aí um problema muito grande. O ponto 1 diz história e ideias. Falando um pouquinho ainda mais, como surgiu a respeito dessa filosofia, diz aqui que para alguns filósofos gregos, o mundo natural era a única realidade de fato existente, consequentemente negando a existência de qualquer coisa fora da esfera material. E aí entra aquela ideia de concepção de mundo na perspectiva mecanicista. Ou seja, o que significa isso? O mundo mecanicista. É a ideia de que as coisas acontecem de forma mecânica, automática. Então o vento bate, a onda mexe, e etc. As coisas vão acontecendo. O material, ele age e as coisas vão acontecendo. Não há um Deus, não há nada por trás disso. Apenas esse âmbito material. E também não há um propósito em nada. As coisas simplesmente acontecem. Um propósito disso, para que não? Para o materialista, não existe propósito nas coisas. Aqui nós vemos alguns tópicos, eu resumi aqui esses tópicos, falando ainda sobre esse tema, na história, cita o nome de um homem chamado Ronald Nash, e ele vai repetir essa mesma coisa. Os eventos ocorrem unicamente por razões materiais antecedentes, ou seja, o que acontece hoje tem uma razão natural, material, relacionada ao ontem, não havendo qualquer interferência divina no processo. Falando de natureza, os fenômenos naturais são explicáveis apenas de modo natural, não havendo qualquer possibilidade de explicação sobrenatural para os fenômenos. Então a explicação também das coisas é natural. Acho que ficou bem claro, porque você percebe, se você for lendo a lição, é bastante repetido essa ideia. O mundo que existe é apenas natural, as coisas acontecem naturalmente, não existe um mundo espiritual, não existe lógica nas coisas. As coisas acontecem hoje relacionadas a algo que veio do ontem. Irmãos, essas filosofias, na verdade, elas não provam nada, não explicam nada, essa tal chamada ciência aí, muitas vezes as pessoas querem defender seus pensamentos por uma tal ciência, e eu não estou falando de coronavírus não, estou falando em relação a todas as coisas. E na verdade, o que é a ciência? A ciência humana, ela é algo que foi produzido por pessoas, por especialistas que estudaram, e ela não é algo estático, algo concreto, algo final, ela vai se modificando. Então, o que o cientista diz hoje, amanhã ele pode simplesmente descobrir uma nova teoria, e ali ele vai mudar toda aquela ciência. Nós sabemos que não podemos seguir por ideias humanas, Então essas filosofias não explicam nada. Sabe para que elas servem? Elas servem para agradar os seus seguidores, para agradar algumas pessoas que pensam dessa forma, e tanto que pensam assim, que criaram essas teorias, e tem lá os seus seguidores, pessoas que pensam da mesma forma. Olha o que diz aqui na lição. Elas têm apenas, e tão somente, a capacidade de formular e evidenciar os questionamentos existenciais humanos. Então, o que na verdade essas teorias mostram o anseio, o desejo, o desejo do coração do ser humano. Tais anseios não vão encontrar resposta nessas filosofias. Então,
Quantas filosofias, quantas religiões, elas são criadas para atender uma carência do coração. A pessoa não consegue explicar a fé, está lá a teoria do ateu, né? Ele vai falar assim que a religião foi criada, que é o ópio do povo, o povo fraco, não conseguindo conter a sua dor, inventou um Deus. Então é uma teoria inventada por alguém para satisfazer a crença dele de não crer. Da mesma forma, aqui, esse existencialista, né, esse materialista, ele vai criar essa teoria para tentar explicar por que ele não crê em Deus, por que ele não crê um mundo com propósito. Ele não consegue ver propósito nas coisas, ele não consegue, e a gente também não consegue, né? A gente sabe que depende de Deus, o propósito é de Deus. Nem sempre nós entendemos as coisas, mas sabemos que tem um propósito. Mesmo nós não sabendo qual o propósito, nós sabemos que tem um propósito. Mas o materialista não aceita isso. Então ele prefere dizer, as coisas acontecem por mero acaso. Não existe Deus por trás. Ou seja, esses anseios do coração só encontram resposta satisfatória na palavra de Deus. Só que a palavra de Deus para eles não é aceitável. Se fala tanto em ciência, né? Que ciência explica Deus. Como explicar a criação? Como explicar Jesus Cristo vindo ao mundo, morrer e ressuscitar? As pessoas vão falar, não, isso aí teve um Jesus, uma pessoa que veio ao mundo, e lá ele foi um bom homem, um exemplo, mas não morreu e ressuscitou, isso é mentira. Não vão acreditar. Nós cremos, não é por evidências científicas, mas nós cremos pela palavra, pela história. E não é uma história inventada, não é uma história que foi fake news para nós, né? É a palavra verdadeira. Então, agora, a partir do ponto 2, o tema materialismo vai ficar de lado e a lição vai mostrar Deus. Na verdade, enquanto que as pessoas dizem que só existe o mundo natural, nós sabemos que o mundo natural existe porque Deus existe. As coisas acontecem porque Deus está por trás das coisas. A própria existência de tudo não está relacionado a um processo natural de coisas que foram se expandindo, mas à criação de Deus. Ponto 2, então, Cristo, Criador de toda realidade. Aí a gente volta para o texto de Colossenses capítulo 1, verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Esse finalzinho, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então a gente percebe que Jesus está aqui como centro da história. Deus está no centro da história. Quando diz nele foram criadas todas as coisas, essa é a ideia debaixo do seu poder. É debaixo do poder de Deus que foram criadas todas as coisas. E há uma curiosidade, né? Quando o texto lá bíblico em Gênesis fala, no princípio criou Deus, essa palavra criar, ela tem uma tradução que não é apenas uma criação como nós fazemos, né? Você fala, eu fiz um bolo. Fez nada, você pegou farinha, pegou ovo, pegou chocolate, usou o forno, e aí virou um bolo. Mas quando fala Deus criou o homem, Deus criou a terra, Deus criou o mundo, o termo é criar do nada. Pensa nisso, alguém te dá um nada e fala, cria alguma coisa. Só se for vento, né? Mas aí o vento já existiu, está ali. Você pode soprar o que já existe. Então
Então Deus, nele está a criação. Deus criou. Por meio dele, ele é o agente. Aqui tem citação de 2 versículos, João 1:3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Repare que a lição está aqui contradizendo o materialismo, dizendo que as coisas naturalmente existem, acontecem. Não, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem Deus, nada acontece. Ah, mas o homem faz isso. Mas quem criou o homem? Quem dá força ao homem? Quem dá conhecimento ao homem? Quem dirige o coração do homem? Senão Deus. Hebreus 1, versículo 2. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Uma expressão falando sobre Jesus, sobre Deus, sobre a criação. E a outra palavra que aparece aqui é por meio dele, para ele. Para ele. Qual que é o alvo de todas as coisas? A glória de Deus. Cristo é o alvo, é a razão final pela qual toda a criação se move. Então é o objetivo de todas as coisas. A existência do homem, nós somos criados para a glória de Deus. A existência do mundo. Todas as coisas foram criadas para a glória de Deus. O ponto 3, em parte, repete o que nós já falamos. Cristo, o mantenedor da criação. E ele fala então aqui que o primeiro tema exposto neste verso é o da pré-existência de Cristo. Então, ele começa falando sobre pré-existência de Cristo. Na verdade, a gente começou falando, da criação, mas e antes da criação? No princípio criou Deus os céus e a terra. Lá fala, a terra era sem forma e vazia. E antes? Deus é eterno. Deus sempre existiu, ou seja, antes existia o Senhor, a pré-existência de Deus. Nós temos lá a nossa carteira, de identidade, e lá tem o dia, nasceu dia tal, do ano tal. Deus não tem data de nascimento. A pré-existência de Cristo demonstra esse poder, demonstra a grandiosidade do Senhor. Na lição existem vários versículos aí, falando como pode ser observado no Novo Testamento, este ensino sobre a pré-existência de Cristo. E essa é a ênfase. Jesus, Deus, Espírito Santo, são chamados de precursores, o precursor, Deus é o precursor. O segundo tema desse verso apresenta Cristo como o supremo mediador de toda a criação. Colossenses 1, versículo 17, o final, quando diz, nele tudo subsiste, ou seja, é o sustentador de todas as coisas. Deus não só criou, não é o Deus remoto. Sabe aquele relógio que estava antigamente, você dava uma corda e deixava lá, ele ia ficando, e até um momento em que acabava a corda, Deus não deu corda, Deus não apertou o botão lá de iniciar e largou a gente, como o materialista diz, as coisas acontecendo conforme tudo naturalmente. Não, tudo tem um propósito, Deus está por trás de tudo. Deus é o mantenedor, embora nós não conhecemos, o que Deus está fazendo, o que Deus vai fazer, mas sabemos que Deus é soberano, e nós podemos entender que Deus conhece todas as coisas. Ele é o sustentador do universo, o princípio unificador da vida. Sem a atividade contínua de Cristo em sustentar o universo, tudo estaria destruído. Alguém pode dizer, nossa, mas esse mundo está um caos, olha quanta destruição, quantos problemas. Sem Cristo não duraria um segundo. O mundo não existiria, o universo não existiria.
Existe a criação e existe, sim, esse Cristo supremo mantenedor da criação. O ponto 4 fala sobre fé. A relação de fé e entendimento. Por que o mundo pensa e vive o materialismo? Porque realmente as coisas de Deus só são compreendidas pela fé. O mundo não tem fé, ou não tem a fé bíblica. O mundo não consegue crer, digo não todos, né? Muitos não conseguem crer conforme a palavra. Não conseguem entender o mundo espiritual, acham isso uma piada, acham que é louco. Embora existam alguns loucos, né? Existem algumas pessoas que falam que estão fazendo coisas em relação à fé, mas estão fazendo loucuras. Nesses tempos mesmos de pandemia aí, aparece cada profeta maluco, né? Acredito que todos ouviram falar de um que disse que o mundo ia acabar dia 30, ou que a morte viria sobre aquele que saísse de casa. São pessoas que envergonham o evangelho. Vi também uma outra senhora que disse que Deus desceu na cozinha dela e falou para ela que a pandemia vai acabar. Então são pessoas que falam, poxa, que fé é essa? Então a fé não é extremos. Nós sabemos que Deus está no controle. E nós sabemos que Deus, Ele vai agir no momento dele. Não precisa contar para nós, né? Não precisa marcar a data. Deus age conforme a sua vontade. Mas vamos lá então. A fé, Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Como nós entendemos as coisas? Pela fé. Alguém pode dizer pela palavra, mas como que você acredita na palavra? Pela fé. Você lê histórias bíblicas, muitas pessoas podem ler a Bíblia, mas podem dizer, isso aí são histórias inventadas. Pela fé Deus fala conosco na palavra. A fé nos dá uma visão verdadeira acerca do mundo, da criação, isso tudo que nós falamos há pouco. Nós cremos que nós temos um Deus que criou o mundo, nós cremos um Deus que enviou Jesus, nós cremos na ressurreição, falamos agora há pouco sobre a importância da ressurreição, nós cremos em Deus. Aqui diz que a fé, ela é descrita como certeza, ou seja, a nossa esperança é em algo concreto. Nós não falamos de coisas que nós achamos que são verdade. Muitos da ciência falam assim, né? Eles não têm certeza. Você já viu a ciência ter porcentagem, né? Não, eu creio que 59% vai dar certo, isso, aquilo. Que ciência é essa? Não é exata. Mas Deus é 100%. Eu creio em Jesus, eu creio na ressurreição. A fé então dá essa certeza para nós. Aqui fala também que a fé, ela é uma certeza interior. Ou seja, ela é real até mesmo naquilo que não se vê. Mas não é porque é interior, deixa de ser concreto. A fé é algo concreto. E nós podemos, sim, nos firmar na fé. Nós, há algumas semanas, estudamos uma parte de 1 Pedro, e lá tem um versículo, 1 Pedro 1:21, que diz que por meio dele, de Jesus, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, nós temos fé na ressurreição, nós temos fé em Deus. Ou seja, nós cremos que Jesus ressuscitou.
E no comentário do reverendo Hernandes a respeito desse versículo, ele diz o seguinte: Deus não é uma entidade, um ser abstrato e indefinido, mas aquele que atua com poder na história, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Quando você fala, não, eu acredito em fulano, você acredita em fulano por quê? Porque ele fez isso. Às vezes existe uma obra daquela pessoa, né? Você vai entregar um carro para uma pessoa dirigir. Não, pode entregar, eu sei que ele é um bom motorista, eu vi ele dirigindo. A base que nós temos para crer em Deus não é pequena. Aqui diz que nós cremos em Deus porque Ele enviou Jesus Cristo para morrer e ressuscitou. Jesus ressuscitou. Nós temos fé, nós temos a esperança em Deus. Então ele diz aqui, aquele que atua com poder na história, aquele que ressuscitou a Cristo, esse é o Deus que nós cremos, e lhe deu glória. Temos por isso motivos sobejos, vários motivos, para depositarmos nossa confiança em Deus. Então o fundamento da nossa fé é Deus, é o Criador de todas as coisas. Qual que é o fundamento de uma ciência? Qual que é o fundamento de um pensamento? O fundamento do materialismo, é o filósofo grego tal. O fundamento da ciência é o cientista tal. Qual que é o fundamento da sua fé? É Deus. É o Criador de todas as coisas. Podemos ter fé em Deus, pois Ele é digno de total confiança. Ainda tem mais um texto aqui, uma frase de Tozer que diz: fé é simplesmente harmonizar a nossa mente com a verdade. É ajustar nossas expectativas às promessas de Deus, como absoluta certeza de que o Deus que criou este mundo não pode mentir. Então, fé é harmonizar a nossa mente com a verdade. Olha que interessante essa definição pequena. O que é fé? É harmonizar a minha mente, o que eu penso, o que eu vivo com a palavra de Deus, com a verdade. Ajustar as nossas expectativas às promessas. Qual é o meu desejo? Quando eu tenho fé, eu ajusto as minhas expectativas com as promessas de Deus. Essa é a certeza que eu tenho, essa é a fé que eu tenho. A fé se torna sólida pela verdade, na qual ela se direciona. É isso que nós temos certeza. Ela se torna concreta. Há uma comparação, vamos ver se eu consigo explicar bem aqui. A comparação diz o seguinte: um homem contempla uma montanha e afirma, aquilo é uma montanha. Então, a pessoa olhou e falou, aquilo é uma montanha. Olhou para a montanha. Não existe nenhuma virtude particular nessa afirmação, pois ela é mera aceitação do fato que está diante dele. Alguém pode dizer, nada demais, né? Ele olhou para a montanha, é uma montanha, então não existe nenhuma, digamos assim, nenhuma glória nisso, nenhuma expectativa, nenhuma virtude demais para esse homem. Então a comparação disso com a fé. A fé em Deus é como a fé desse homem na montanha. Deus é a montanha, Ele existe. Então quando eu falo que Deus existe, é como se eu estivesse olhando para algo muito maior que uma montanha, né? Porque eu estou falando de Deus, não há virtude em mim, a virtude está na existência de Deus. A fé simplesmente faz com que eu possa enxergar essa montanha. Vamos pensar no homem. Se o homem olha para a montanha e fala, não, lá não existe montanha, a montanha vai deixar de existir? Não. Ele pode ser chamado de louco, né? Não, eu não estou vendo montanha, mas a montanha está na sua frente aqui, não existe montanha. Percebe como o louco, o ateu, fala, não existe Deus. O materialista fala, não existe algo espiritual, mundo espiritual.
Deus não deixa de existir porque alguém fala que Deus não exista. Deus continua existindo. E nós temos fé, porque Deus é como essa montanha. É real. O que é real não precisa de prova. Eu gosto muito dessa frase, né, que Deus e a fé, né, não precisa de prova, você não precisa provar, porque é verdadeira. A fé simplesmente existe. A fé não exige explicação. Deus é Deus. Voltando aqui para a nossa lição, para nós concluirmos, a lição continua falando sobre fé. A ciência não poderia rejeitar a ideia de que o universo foi formado pela palavra de Deus, porque esse conceito não depende de uma avaliação científica. É interessante isso, né? Não, eu só concordo com aquilo que foi avaliado cientificamente. Quem é o homem para avaliar Deus? Quem é o homem para avaliar que o universo foi formado por Deus? O escritor reconhece que a aceitação de um ato criador especificamente ou especialmente de Deus é só possível pela fé. O visível veio a existir das coisas que não aparecem. Como eu disse há pouco, Deus criou do nada. Conclusão. O universo não está reduzido a uma série de fatores mecanicistas e desprovidos de propósito, graças a Deus. Fatores conectados uns aos outros, mas ao mesmo tempo não conectados em uma realidade, em uma verdade ou um propósito. Que triste. A realidade não é uma construção de interpretações humanistas ilimitadas. O universo, a realidade, todos os seres humanos são criados, portanto, há um Criador, o soberano, que governa e mantém todas as coisas. Nossa vida não está posta no acaso, mas somos sustentados por Deus. Nada foge ao seu controle supremo, nada está longe do seu querer, nada poderá impedir o cumprimento da sua vontade soberana. Muito propícia essa mensagem para os dias de hoje, principalmente quando nós falamos também de ressurreição. Quando a gente olha para o mundo, aparentemente as coisas estão totalmente desconexas, mas nós sabemos que Deus tem um propósito. Deus dirige a nossa vida, não é o destino, né? Não é Deus que dirige a nossa vida. Não são leis da natureza que nos conduzem, mas Deus, um Deus gracioso, um Deus bondoso, sustenta e preserva todas as coisas para o louvor da sua glória. Na aplicação, encerrando assim então a nossa lição, diz o seguinte: o que é material não é tudo o que existe. Deus é Espírito e está em toda parte. Cristo rege o universo. Cristo rege o universo. Então, se o tema materialismo diz que o que é material é tudo o que existe, nós, depois de estudar essa lição, podemos dizer não. Deus é Espírito e Deus existe. Então, não é só o que é material que existe. Aí a lição faz um apelo para a gente aqui no finalzinho. Na verdade é um apelo em forma de pergunta. Quantas horas por dia você gasta com o que é material? E quanto tempo dedica às realidades espirituais? Uma pergunta difícil, né? Porque nós sabemos que a nossa vida não se resume à questão material. Nós temos que ter tempo para o Espírito, para a oração, para o ouvir a Deus, como nós temos estudado as práticas espirituais. Quantas horas, quanto tempo nós gastamos com o material e quanto tempo com o espiritual? A finalidade principal da existência humana é glorificar a Deus e alegrar-se nele.
Você faz isso? Passa bom tempo conversando com ele ou só pedindo coisas? Como melhorar isso? Fuja do materialismo. Não uma questão teórica, né? Mas o materialismo prático. Talvez você fale, não, eu não creio no materialismo. Só pratico, né? Não, eu não creio no materialismo. As coisas não são apenas materiais. Então, fuja do materialismo. Não viva somente para as coisas materiais, mas também para o que é espiritual. Amém, irmãos?